Quero te convidar a abrir a Bíblia comigo, Mateus 4, verso 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando foi que Jesus disse isso? Ele disse no momento que ele estava num prolongado jejum de 40 dias e Satanás se apresentou a ele para tentá-lo. Puxa, até Jesus foi tentado pelo diabo. Você tem sido tentado, meu irmão? Hein? Olha para o irmão que está do teu lado. Você tem sido tentado? Então, Jesus também foi tentado. Ele foi tentado pelo próprio diabo. Você é tentado por alguém aí, né? É alguém que te tenta aí, alguma coisa que te tenta. Mas Jesus foi pelo próprio diabo, que se apresentou a ele para tentá-lo. E disse para ele, se você é Deus, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele poderia pensar assim, puxa vida, eu tenho poder, tenho autoridade, sou filho de Deus, fui enviado para desfazer a obra do diabo. É hora de mostrar para ele quem manda, né? É hora de mostrar para ele quem tem bala na agulha, né? Ou agulha na bala, sei lá. Mas ele disse ao contrário. Ele mudou a conversa e disse, olha, nem só de pão vive o homem. Não é só das coisas materiais. Não é só das coisas da carne. Não é só das tentações. Não é só dos prazeres que o ser humano vive. Mas o ser humano vive também da palavra que sai da boca de Deus. Queridos, e aí então nos mostra que nós somos corpo, alma e espírito. Da mesma forma que o nosso corpo tem a necessidade material, tem a necessidade física, nós também temos uma alma, um espírito, que não se alimenta do pão, que não se alimenta do feijão, do arroz, que não se alimenta dos prazeres do mundo, da carne, das diversões. Esse espírito não se alimenta disso. Esse espírito não se alimenta de nada visível que tem neste planeta. Esse espírito, ele precisa de alimento que vem da palavra de Deus. Por isso que os apóstolos diziam que antes de conhecer a Cristo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, não tínhamos uma vida espiritual. Ela estava morta, estava apagada. Não sabia como sair, como ressuscitar. Mas Cristo na sua presença, na sua bondade, na sua misericórdia, Cristo na sua graça, através do Espírito Santo, te ressuscitou da morte para a vida em Cristo Jesus. Significa que Ele te deu vida. E quando você vive, né, você quer comer. Quem tem bebê em casa pequeno, né? Meu neto está passando uns dias comigo lá, ele é um gordinho. Ele sai no chão, devorando tudo que vê. Não pode deixar nada, tudo que tiver uma migalha de pão, uma sujeira no chão, né, um algodão, um papel, o que tiver, ele já pega e põe na boca. Tem fome, porque é uma criança. Tem fome, tem vontade, não sabe pedir. Quando nós nascemos de novo, como nós somos gerados uma nova criatura, passa a existir uma vida em nós, e essa vida quer se alimentar, e neste mundo não tem nada para você se alimentar. O que te alimenta é estar na presença de Deus, o que te alimenta é a palavra de Deus na tua vida, e isto fortalece a tua vida. Me lembro que quando eu me converti, o pastor na minha frente ainda estava lá chorando, com os olhos cheios de lágrima, cheio da presença de Deus. Ele pegou a Bíblia assim, colocou na minha cara e disse assim, come. Meu Deus, né? Eu não entendia nada. Quer comer papel? Ele, come isso aqui. Se você quer viver, come isso aqui. Eu fiquei pensando, eu comer papel? Que cara doido, né? Eu pensava que era louco, tem um mais louco do que eu. Depois você vai entendendo que não é o papel, é aquela escrita, aquela vida que está naquela escrita. A palavra do Senhor nos dá força, a palavra do Senhor nos dá vida. Muitas pessoas estão querendo apenas viver do pão, da matéria, do mundo, dos prazeres, mas isto é uma vida limitada, é preciso ir além. E quando se fala em viver do Espírito, é viver da presença de Deus. Os que vivem só da carne, do mundo, das riquezas, os desejos proibidos, não chegam muito longe. O que nos eterniza no nosso espírito é a palavra do Senhor. A vida
da carne, a Bíblia diz que ela acaba levando à morte, à destruição. Mas a vida na palavra, não, ela te vivifica cada dia, te leva à eternidade, ela te eterniza. Gálatas 5,19 diz, porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Adultério, prostituição, impureza, lascívia. Essas são as obras da carne. Se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8,13. Então se você viver um pouco mais em Espírito, você vai o quê? Conseguir vencer as obras da carne. Porque a nossa carne gosta do pecado, essa é a verdade. Nossa carne gosta da matéria, gosta das coisas erradas. Quando você começa a viver um pouco mais do Espírito, através da palavra, através da oração, através de uma vida intensa na presença de Deus, você começa a equilibrar as ações, e aí o Espírito Santo começa a te dar força, e começa a ministrar e falar ao teu coração. Então aí você começa a viver como Paulo dizia, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se faz novo na minha vida, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, aleluia. O escritor João da Cruz dizia, num dos seus livros, nunca permita que entre em sua alma aquilo que não seja substancialmente espiritual. Pois se você assim o permitir, perderá a doçura da devoção e da recordação de Deus, das coisas do Senhor. Quando você começa a abrir o ouvido, os olhos, começa só a olhar as coisas da carne, você vai perdendo aquela doçura espiritual, aquele prazer, aquele primeiro amor, aquelas primeiras obras, aquela alegria do Espírito Santo, ela vai ficando de trás, para trás, porque as coisas vão ocupando os lugares de Deus na sua vida. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele supre aos seus amados enquanto dorme. Salmo 127, 1 e 2. Se Deus não edificar a casa, em outras palavras, se Deus não for o princípio, até os que trabalham é em vão. Deus precisa ser o princípio em tudo que nós fazemos. Em primeiro lugar, vem o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso é viver em fé, meu querido. Mas só pode viver em fé quem realmente vive a palavra de Deus, que se alimenta da palavra de Deus. Esse consegue viver pela fé. E quando ele vive pela fé, ele entende que o princípio é Deus na vida dele. E as demais coisas vão acontecendo pouco a pouco. Então precisamos entender, a palavra ainda nos diz, lá em João 6,27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Isso não quer dizer que nós não temos que trabalhar nessa terra, temos que trabalhar, mas isso não é cegamente o nosso Deus, porque algumas pessoas tornam o trabalho e os negócios um verdadeiro Deus. Não tem mais vida, não tem tempo para a família, não tem tempo para os amigos, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a palavra, não tem tempo para a busca, é o trabalho, é o Deus deles. Então diz que esse trabalho é uma coisa que padece, que perece. Mas quando nós trabalhamos para a vida, quando nós trabalhamos para o Senhor, quando servimos o Senhor, nós herdamos também a vida eterna. Ou seja, nós eternizamos também a nossa vida na presença do Senhor. Então não só de pão que vive o homem, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca dele, sai da boca de Deus. É viver a palavra, é viver em espírito, é tornar a palavra viva em seu coração. É ter fome e sede de Deus. O nosso espírito, a nossa alma passa a ter fome de Deus, sede de Deus, vontade de saciar nas coisas do Senhor. João 6,33 diz, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus usou a figura do pão por quê? Porque o pão é universal. Qualquer país do mundo que você for, o pão existe. Qualquer país do mundo que você for, talvez não haja lá o arroz, não haja o macarrão, não haja carne, não haja a farofa, né? Alguns gostam aí, né?
Não haja salada, mas o pão você encontra em qualquer lugar do mundo, meus queridos. E Jesus falou do pão com uma linguagem universal para as pessoas entenderem que o pão, não o pão da terra feito do trigo, mas o pão que desce dos céus, que desce de Deus, é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, as pessoas passam a viver quando comem deste pão. O pão que o Senhor fala em João 6, que Ele é o pão do mundo. Ele é o pão que as pessoas não se saciaram de comer e ter vida e vão se alimentar. Jesus ainda declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Aquele que vem a mim, que está comigo, que vive comigo, que anda comigo, eu sou o pão da vida, ele não terá fome, nunca terá fome. E aquele que crê nunca terá sede. Nós temos um mundo sedente, um mundo faminto. Não sabe pelo quê. As pessoas estão sempre procurando. Você não encontra a pessoa dizer: eu achei a felicidade. Estão sempre procurando. É um bom trabalho, consegue um bom salário, consegue, de repente, um bom casamento, tem família, tem filho. Sempre estão procurando algo. Estão procurando o pão da vida. O pão que desce do céu. Não sabem que aquilo vai encaixar perfeitamente na sua alma. Dizia um filósofo que o homem, para encontrar a paz verdadeira, ele procura em todas as coisas, mas dentro dele há um buraco que nada encaixa. Que somente a pessoa de Cristo, que é o pão da vida, pode encaixar naquele buraco e trazê-lo vida e esperança ao seu coração. O Senhor ainda disse: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. João 6,50. Quem come do pão que desce do céu, que é a palavra de Deus, não morre. Satanás esqueceu disso. Ele achou que Jesus estava 40 dias sem comer e que Jesus precisava era de pão. Ele esqueceu que por trás disso havia toda uma mensagem, que Jesus também era espírito e conhecia a vida espiritual e sabia que o homem não viveria só do pão, mas ele vive da palavra que procede da boca de Deus. O salmista também conhecia isso, quando diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderia entrar e apresentar-me a Deus? Salmo 42, 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu não sei você, mas tem dia que você levanta dizendo: puxa, eu queria estar na presença de Deus. Tem dia que você levanta e sai: que vontade de me ajoelhar, ai que vontade de ouvir o louvor, ai que vontade de ler uma palavra. Aquele dia que você lê a palavra, que parece que aquela palavra entra no seu coração e vem e limpa a sua alma. Você ouve um louvor e a tristeza vai embora. Sabe, você tem a oportunidade de vir na igreja, assistir um culto e celebrar Deus e sair alegre e dizer: puxa, hoje Deus falou comigo. Entrei aqui tão sobrecarregado, tão pesado, tão humilhado, tão triste, mas Deus curou a minha alma. A palavra do Senhor me resgatou e me limpou, aleluia, através da sua palavra. Jesus continua falando através do salmista. No capítulo 63 do Salmo 1, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. O que é isso? Eu te busco intensamente, é o tempo todo. É uma plenitude. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. É o que nós vivemos. O que é o mundo? O mundo é uma terra seca, exausta e sem água. É só aparência. É só aparência, mas quando chega naquele momento, vem aquela tristeza, aquela angústia, aquele vazio. Tudo que se faz parece que nada se preenche, nada traz verdadeira felicidade. E muitas vezes dormir com aquela angústia, com aquela tristeza, e levanta no outro dia pior ainda. Isso é a terra seca. É uma terra sem água, é uma terra exausta. Mas o salmista dizia que Deus era Deus e que ele buscava intensamente, com muita sede, porque ele sabia que Deus haveria de trazer alegria numa terra seca, numa terra árida. A palavra, queridos, ele traz cura em nosso coração. A palavra de Deus nos cura. O salmista, no Salmo 107, 20, diz que ele enviou a sua palavra
e os curou, e os livrou da morte. Livrou a sua palavra. Nossa alma precisa de cura. A gente nasce, tem um monte de trauma que está dentro do teu coração. Você tem autocomiseração, tem tristeza, tem angústia, tem medo, tem ansiedade. Tem muitas vezes ciúmes, tem inveja. É uma série de sentimentos que estão lá dentro, que você não sabe lidar com isso, que não sabe o que fazer com isso. Agora ele diz, enviou-lhes a palavra, e a palavra os curou e os livrou da morte. A palavra de Deus traz salvação na nossa alma. A palavra de Deus nos perdoa. A palavra de Deus nos cura. A palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus nos redime. A palavra de Deus nos salva. A palavra de Deus nos levanta. A palavra de Deus nos lava. A palavra de Deus nos purifica. A palavra de Deus nos leva a viver uma vida plena. A palavra de Deus traz paz. A palavra de Deus traz alegria. A palavra de Deus nos purifica com o sangue de Jesus. A palavra de Deus faz com que chegamos mais perto de Deus. A palavra de Deus transforma a nossa vida. A palavra de Deus tira todos os medos e temores do nosso coração. A palavra de Deus nos faz entender que somos filhos de Deus. Aleluia! Quanta coisa a palavra pode nos fazer. Quanta coisa. E ele diz, enviou a sua palavra e os curou. Nem só de pão vive o homem, mas vive da palavra que sai da boca de Deus. Então, quando a palavra se exala, sai da boca do Senhor, dos mensageiros da palavra, meu irmão, isso traz vida ao nosso coração. Isso traz sustento, nos fortalece. A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 12, dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz. Viva, está viva. Ela respira. Ela fala. Ela age. Ela se movimenta. Eficaz, o que é? Eficiente. Ela resolve os problemas. Ela resolve, ela não precisa de ajuda. Eu vou ajudar, vou dar uma ajudinha para a palavra. Deus não precisa de ajuda. Eu vou ajudar Deus, vou ajudar a obra do Senhor. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deus não precisa de ajuda. A sua palavra é eficiente. Há anos atrás, o imperador Mao Tse-tung e o comunismo chinês, quando entraram na China, varreram a China da religiosidade e acabaram com todo o cristianismo que tinha lá. Foi ordenado que todas as Bíblias que tivessem na China trouxessem e queimassem. Não ficasse nada. Ninguém podia ter a Bíblia. Era crime ter uma Bíblia guardada em casa. Já pensou? Era crime ter uma Bíblia guardada em casa. Todos tinham que trazer a Bíblia sob pena de morte. Até lá hoje é assim, né? Que coisinha, bala na cabeça. Ainda paga, a família paga bala ainda, né? Era crime quem tivesse a Bíblia em casa. Foi varrida. Não ficou Bíblia para se contar a história naquele país, meu irmão. Não ficou Bíblia. Só os verdadeiros cristãos tiveram coragem de guardar. E diz que nas prisões onde os cristãos eram presos, as pessoas repartiam folhas da Bíblia para que circulassem entre as celas, para que cada um tivesse uma folhinha para ler. E depois eles trocavam entre si. Para ver a tamanha crueldade daquele império comunista que esteve na China. Agora eu pergunto, passaram-se anos. Alguém ajudou? Ninguém ajudou. A Bíblia foi queimada, foi destruída. Mas passaram-se anos, cadê Mao Tse-tung? Morreu, já era. Cadê o comunismo chinês? Está caindo dia após dia. É um dos lugares que mais entra a Bíblia no planeta hoje, é a China. É um dos lugares que mais as pessoas se convertem e se rendem a Jesus, é a China. Ousam dizer que talvez seja uma das maiores igrejas do mundo hoje, está na China, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, é viva e eficaz. Ela funciona por si próprio, aleluia. Diz que ela é mais afiada de qualquer espada de dois gumes. Ou seja, ela corta dos dois lados.
Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Por isso que às vezes na pregação, às vezes, puxa vida, parece que o pregador conhecia a minha vida. Parece que alguém contou para ele e sabia de tudo. Não é que ele sabia que ninguém contou. É porque a palavra de Deus, ela entra no teu coração, lá na profundidade, e ela vai cortando dos dois lados, e ela vai chegando na profundeza, lá na raiz, onde você nunca contou nada para ninguém. Ela atinge aquilo ali para curar, para te libertar, para te salvar e mudar a tua vida. Esse é o poder da palavra de Deus. É o poder da palavra que sai da boca. Olha, Satanás, eu acho que se arrependeu de fazer aquela tentação para Jesus, né? Ele disse, puxa, devia de fazer outra. Foi engano, foi mal aí. Essa não dá. Essa não dá, porque ele diz, a palavra que sai da minha boca, essa que alimenta verdadeiramente. No livro de Gênesis 25, do 29 a 34, tem história do homem chamado Jacó e de Esaú, aonde Jacó havia feito um guisado. E quando Esaú chegou do campo, muito cansado, disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço, de comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Respondeu-lhe Jacó, vende-me primeiro o teu direito da primogenitura, e então replicou-lhe Esaú, eis que estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito da primogenitura? Ao que disse Jacó, jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito da primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado e lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantando-se, seguiu o seu caminho. Assim desprezou Esaú o seu direito da primogenitura. Esse é o exemplo, irmãos, do homem que tem a bênção de Deus, que tem a palavra de Deus do seu lado e despreza. Ele trocou por um prato de lentilha, ele trocou por um pedaço de pão, e ele trocou por um guisado. O que é um guisado? Uma carne vermelha, uma picanha hoje logo lá. Aquele cheiro subiu e disse, quero carne, quero comida, estou com fome. Ele despreza a bênção quando ele diz assim, para quem me serve isso? Para quem me serve? Sabe, essa é uma pergunta que às vezes bate no meu coração e no teu coração. Para quem me serve ser cristão? Para quem me serve ir na igreja? Para quem me serve ler a Bíblia? Para quem me serve seguir? O que está me servindo isso hoje? Porque eu estou necessitado, eu estou sendo tentado, eu tenho tanta coisa à minha volta, para que me serve isso? Muitas vezes nós temos o espírito de Esaú batendo no nosso coração, queridos. E nós temos que vigiar, porque a obra de Deus, volta a repetir, a obra de Deus é pela fé. Esaú naquele momento não teve fé para crer que ele passaria por aquele momento, de alguma maneira ele passaria, e que a bênção de Deus o alcançaria. Ele desprezou a bênção de Deus. Ele não teve fé para olhar para o futuro. Porque a fé te faz olhar para o futuro com olhos verdadeiros de bênção. A fé te faz enxergar o sobrenatural que ninguém está vendo. Mas um homem, uma mulher de fé, ele consegue olhar na frente e saber que Deus é Deus, que Deus fará, que não tem nada hoje, mas amanhã haverá, aleluia. Esaú não teve fé, meu irmão. E tem muita gente que às vezes não tem fé. Ele abre mão da bênção de Deus, abre mão da bondade de Deus, abre mão da graça de Deus. Ele não consegue viver a palavra que sai da boca de Deus, e ele despreza a bênção de Deus, e troca a bênção de Deus por um prato de lentilha, um pão e um guisado. E Jacó soube segurar a bênção do Senhor, de uma forma até errada, podemos dizer assim, né? Ele chantageou o outro, disse, me dá, me vende, é negócio, negócio é negócio, me dá a oportunidade, eu quero. Pega isso aí, eu quero Deus na minha vida. Por outro lado, você vê o quê? Um homem faminto, um homem com sede. Você vê alguém que está do lado de fora dizendo, eu quero o que você tem, eu quero essa bênção, eu quero o cristianismo, eu quero a palavra, eu quero a vida, me dá isso. Eu preciso disso. Eu abro mão do que eu tenho para poder viver isso que você tem.
E às vezes você tem alguma coisa, você pode estar abrindo mão disso. Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Billy Graham disse isso. Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto, meu irmão. A pessoa se converte, sai na rua, né? A primeira coisa que ele encontra é um amigo. Ei, quer um cigarro? Vamos beber uma cerveja? Eu te pago. Nunca pagou nada para ninguém, mas naquele dia ele vai pagar. O barco do diabo está ali te esperando. Entra. Nunca deu nada para ninguém. Não, pega cigarro aí, vamos lá. Ó, vamos uma festinha lá, vamos, vem comigo. Nunca te convidou para nada. Opa, eu estou sendo convidado. Esse cara nunca me convidou, por quê? Aquele é um barco do diabo que está sendo usado para você. Por isso você tem que vigiar na presença do Senhor. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha a Escritura? Eu li Lucas 24, 31 a 32. Os discípulos estavam andando com Jesus depois do ressurreto e não reconheceram Jesus. Talvez a aparência de Cristo fosse diferente do corpo glorificado. Talvez ele tivesse cortado a barba, né, cortado o cabelo, com véu no rosto. Alguma coisa foi que os discípulos não reconheceram. Porém, quando Jesus saiu de perto deles, eles sentiram, esse homem falava e queimava o nosso coração. Nosso coração estava em fogo pela palavra de Deus. Sabe, irmãos, é assim que nós temos que sentir o fogo, o desejo de quando sai a palavra de Deus, guardá-la e ela queimá-la no nosso coração. Quando escutamos a palavra de Deus, nós temos que realmente nos reverenciar diante dele e deixar que aquela palavra queime, queime, queime no nosso coração. Sabe por quê? Vem de Deus e ela nos cura, ela nos levanta, ela nos fortalece. Eu diria que alguns conselhos práticos para terminar, que eu deixaria aqui para vocês aqui nessa noite, para estar na presença de Deus. Primeiro, mantenha uma vida de oração, meu irmão. Mantenha uma vida de oração. Aprenda a falar com Deus, aprenda a estar na presença de Deus. O cristão não pode ficar sem ter comunhão com o seu mestre. O cristão não pode ficar sem falar com o Senhor. O cristão não pode falar sem orar a Deus. Todos os dias nós devemos nos dirigir a Deus e ter um tempo pelo menos reservado para falar com o nosso Deus. Segundo, medite todos os dias na palavra. Sabe, são coisas que nós estamos sempre falando. Medite, hoje é tão fácil, todo mundo tem a Bíblia nesse celular aí. Todo mundo tem, se não dá para levar no papel, leve aí, no celular. Para um pouquinho, a gente toda hora está respondendo, as pessoas estão vidradas nisso, para lá e para cá, né? Estão sendo até atropeladas, tropeçando na rua, na calçada, por causa dessa vida virtual. Então para um pouco, põe a palavra ali, para um pouquinho para ler, não responda para ninguém. Naquela hora, como a palavra que está ali. Separe um texto, leia aquilo ali, medite, deixa ela entrar no seu coração, para que traga cura, para que te liberte. Sirva a Deus com inteireza de coração. Coração inteiro, coração disposto a servir, coração sincero na presença de Deus. Não deixa, vou olhar para aquela pessoa. Não, sabe, me falaram isso. Não, meu irmão, é você e Deus. Não deixa ninguém roubar a tua bênção. Não deixa ninguém tirar, sabe, a oportunidade que você tem de chegar mais perto de Deus. Se concentre no Senhor, põe o teu coração inteiro na presença de Deus, deixa Deus ministrar na tua vida naquele momento, deixa o seu coração ser lavado pelo Senhor, ser purificado pelo Senhor, ser limpo pelo Senhor. Deus é especialista em limpar o nosso coração, Deus é especialista em purificar a nossa alma. Deixa Ele fazer isto. Nós precisamos disso. Nós precisamos, porque não é só do pão que nós vivemos, irmãos. Nós vivemos da palavra que procede da boca de Deus. Amém, queridos? Feche seus olhos neste momento, em nome de Jesus. Antes de orar por você, eu queria aproveitar para perguntar nesse momento, se tem alguém, talvez entre nós, que não entregou a sua vida para Jesus ainda, que não aceitou Jesus.
Talvez entrou alguém convidado, está aí, ouviu a palavra. E disse assim, puxa, como é que eu faço para essa palavra entrar no meu coração? Como é que eu faço para ter essa vida cristã? Como é que eu faço para esse Jesus olhar para mim e perdoar os meus pecados? Como é que eu faço para ouvir a voz dele na minha vida? Em primeiro lugar, entregue a sua vida a Jesus. Aceite Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E eu queria perguntar se tem alguém aqui que não entregou a sua vida para Jesus e gostaria de entregar no seu lugar. Dá um sinal com a sua mão dizendo, eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem alguém? Se tiver, onde você estiver, se eu quero entregar minha vida para Jesus, eu não entreguei ainda, eu quero entregar. Tem alguém? Tenha vergonha não de levantar sua mão dizendo, eu quero entregar minha vida para Jesus. Se tiver, queridos, amém, tem alguém na frente aqui. Tem mais alguém? Uma segunda pessoa que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, onde você estiver? Há uma segunda pessoa que gostaria de entregar? Então, se houver, levanta a sua mão, quero orar com você. Há pessoas orando por você neste lugar. Há pessoas clamando pela sua vida aqui, para que você seja abençoado. Vamos ficar de pé neste momento. Aleluia. Eu queria orar pela pessoa que entregou a sua vida para Jesus, aqueles que levantaram a sua mão. Vem um pouquinho aqui na frente. Quero orar por vocês. Nesse momento. Se tiver mais alguém, onde você estiver, vem aqui nesse momento. Deus quer salvar a tua vida, quer libertar a sua vida. Não segura, não perde a oportunidade não. Pode vir até aqui. Quero orar por você. Deus abençoe a sua vida, viu? Como é seu nome? Amém. Tem mais alguém que está aí? Pode ficar perto dela aqui. Tem mais alguém? Amém. Vamos orar pela vida da nossa irmã aqui que entrega a sua vida para Jesus nesse momento. Estenda as suas mãos. Senhor, nós abençoamos a vida da tua filha agora. Com o sangue de Jesus, purifica. Com o sangue de Jesus, perdoa os seus pecados, Senhor. Com o sangue de Jesus, transforma a sua vida. Faz dela uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo, Senhor. Transforma a vida da tua filha. Nós abençoamos a vida dela em nome de Jesus. Amém, minha querida. Deus abençoe. Seja bem-vindo no nosso meio aqui, viu? Você é filha de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu queria orar por você também. Sabe o que é consertar de alguma área na tua vida? O Espírito Santo falou com você e disse, puxa, eu preciso colocar minha vida no altar de Deus. Eu preciso me dedicar mais para a palavra de Deus. Eu estou levando na brincadeira. Eu não estou levando a sério. Eu quero fazer um concerto de ter o meu tempo com Deus. Daniel disse que 3 vezes ao dia ele tinha um tempo de oração na presença de Deus. 3 vezes ao dia ele parava, não sei quantos minutos, quanto tempo, mas ele parava a falar com Deus. Não é que você tem que ser igual a Daniel, mas você precisa ter mais seriedade na tua vida espiritual. Porque é uma vida. E todos nós sabemos que quando você não come, você fica doente. Quando você não come, você adoece. Quando você não come, você é um candidato a morrer. Porque o corpo precisa de alimento, o corpo precisa de proteína, o corpo precisa de carboidrato, o corpo precisa de nutrientes, de vitaminas que estão nos alimentos. E o teu corpo fica fraco e morre. Mas e o teu espírito? O teu espírito também precisa de alimento. Ele tem alimento, ele tem necessidade das proteínas da palavra de Deus, das vitaminas que estão na palavra de Deus. E quando você não alimenta e despreza, meu irmão, você é um candidato à morte espiritual. Eu queria orar com vocês, aqueles que gostariam de nessa noite se chegar mais perto do altar de Deus e dizer, Senhor, eu quero ter uma vida mais séria, mais comprometida com o reino de Deus. Queria te convidar a sair do teu lugar, vir aqui na frente. Eu quero orar junto com você nesse momento, em nome de Jesus. Quantos irmãos louvam ao Senhor nesse momento? Aqueles que sentiram o desejo de o fazerem, pode chegar até aqui. Quero orar com você nesse momento. Não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença.
provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o Deus busca o Senhor. do meu coração. Chame por Deus. Clame por Ele nesse momento. Se coloque diante dEle. Aleluia. Há uma presença santa, uma presença doce de Deus neste lugar. Não há nada Oh, igual, meu Deus. não há nada melhor Oh, meu Deus. a que se compara a esperança viva. Tua presença, Em presença de Deus, vem em presença de Deus. Oh, meu Deus. eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Traz a tua unção, a tua graça. Tua Oh, meu Deus. presença. Aleluia. Oh, Santo Espírito, és bem-vindo. oh, seja bem-vindo. Seja bem-vindo neste lugar. Lugar, encher esse Oh, meu Deus. é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, Oh, meu Deus. aqui. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É o desejo Oh, do meu meu Senhor. coração. Sermos Oh, meu inundados Deus. por tua glória, As tuas mãos, Senhor. Oh, meu Deus. tua glória, Senhor. Oh, meu Deus. Que as tuas mãos estejam neste lugar. Que a tua presença esteja neste lugar. Que o Senhor toque sobre a vida de cada um com o teu poder e com a tua graça, Senhor. Que a unção do Espírito Santo trabalhe profundamente em cada coração. De que vida se aproxime de ti, Senhor. Ó Deus, que o Senhor gere uma fome, o Senhor gere uma sede muito grande no coração de cada um, Senhor. Que haja uma busca incessante pelo Deus vivo, como diz o salmista em tua palavra. Oh, meu Deus, desencadeia, Senhor, dentro dos corações uma fome, uma sede, um desejo de buscar, Senhor, de se compromissar com a palavra, de se compromissar com a vida cristã. Nós queremos abençoá-los, que nesta noite o poder do Espírito Santo repouse sobre cada um deles, que nesta noite o fogo de Deus acenda em cada um desses corações, que nesta noite a tua unção, a tua presença venha sobre eles, Pai. Nós os abençoamos nesta noite, debaixo da graça, debaixo do poder, debaixo da unção que está no teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Real é tua presença. Declare isso. Vamos provar da tua glória. Chame a presença de Deus. Diga para Ele: eu quero provar. Quero provar da sua presença.
provar da tua glória e vamos Aleluia! Vamos provar Oh, meu Deus! é tua presença. Oh, meu Deus! Vamos provar da tua glória e bondade. Aleluia! Oh, meu Deus! Aleluia! Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, nós te amamos. Nós te amamos, obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua paz. Obrigado pela graça de Deus que nos guarda. Obrigado pela proteção. Obrigado pelo esse óleo fresco que cai do céu, esse azeite que cai do céu, que lava a nossa alma e nos enche de alegria e de paz. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo que está presente neste lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela bondade e pela fidelidade de Deus na nossa vida. Obrigado, meu Senhor. Amém. Amém, meu querido. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Dá um abraço gostoso no seu irmão.